Nesse vídeo eu vou contar umas curiosidades sobre a formação do cirurgião. Meu nome é Murilo, sou especialista em cirurgia aparelho digestivo e cirurgia robótica. Na formação do cirurgião, as especialidades cirúrgicas passam, em primeiro lugar, pela residência de cirurgia geral. Então você vai ter um contato com todas as áreas e você vai aprender um pouquinho de cada especialidade e vai se identificar com aquela que você tem maior aptidão. Então nessa jornada de descoberta aí sobre áreas cirúrgicas, que é a residência de cirurgia geral, eu pessoalmente, quando entrei em contato com a área do aparelho digestivo, fiquei impressionado porque é a área mais ampla da cirurgia de forma geral. Tanto é que em alguns países não existe nem a distinção entre o cirurgião geral e o cirurgião do aparelho digestivo, ao passo que as outras áreas cirúrgicas são mais restritas, são mais focadas em órgãos específicos, regiões menores. Por exemplo, a urologia vai focar muito em operar rim, próstata e bexiga. O cirurgião plástico vai operar basicamente pele subcutânea. O cirurgião do aparelho digestivo é um cara que vai operar uma gama de órgãos diferentes e também é a especialidade que é mais acionada em situações de urgência e emergência. Então é muito comum o cirurgião do aparelho digestivo ser o cara de referência de um pronto-socorro, de trauma também. Então a cirurgia geral e a cirurgia do aparelho digestivo andam muito juntas. Então a formação do cirurgião do aparelho digestivo ela é muito ampla e a gente acaba aprendendo a operar esôfago, estômago, fígado, pâncreas, intestino, vesícula biliar, hérnias de parede abdominal, apendicite aguda, colecistite aguda, diverticulite aguda. Todas essas patologias que também são de urgência estão dentro da área do cirurgião do aparelho digestivo. Então é uma área muito ampla e uma área muito interessante. E é por isso que às vezes eu até brinco que o cirurgião de verdade é o cirurgião do aparelho digestivo. As outras áreas cirúrgicas acabam sendo especialistas cirúrgicos, né? Então, de forma geral, o cirurgião que vai poder atuar de forma mais abrangente é o cirurgião do aparelho digestivo. Então, quando a gente está falando de cirurgia, de uma forma geral, a cirurgia do aparelho digestivo também vai operar a maior parte dos cânceres que a gente encontra que tem indicação cirúrgica. Então, o câncer de intestino, por exemplo, é o câncer mais comum do aparelho digestivo e é um dos mais prevalentes na população em geral. A gente tem o fígado também, que é o principal sítio de metástase de outros tipos de câncer. Então, mesmo o câncer de ovário, por exemplo, pode ter metástase para o fígado. Então, o cirurgião do aparelho digestivo ele vai estar envolvido nessas cirurgias oncológicas na maioria das vezes, especialmente em casos mais graves, em casos mais avançados. Então, muitas vezes, quando um paciente tem alguma questão cirúrgica e está em dúvida e precisa ter um cirurgião de referência, o ideal é que o seu cirurgião de referência seja o cirurgião do aparelho digestivo. É um paralelo, por exemplo, como um clínico. Quem é o clínico do paciente de forma geral? Em geral, os pacientes têm um cardiologista como um clínico de referência. É muito comum, o cara tem uma dúvida, quem é o meu médico que eu vou ligar porque eu estou com essa dúvida? Em geral, ele acaba ligando para o cardiologista dele. Na área cirúrgica, o cirurgião de referência, quando você tem uma dor, um desconforto, você ir para um pronto-socorro, teve um acidente, aconteceu alguma coisa, quem é o cirurgião que aquele paciente deveria ter de referência? É o cirurgião do aparelho digestivo, que é o cara que tem uma aptidão por cuidar de todas as áreas cirúrgicas de forma geral. Então, por que eu estou contando essa história para vocês? É exatamente porque esse canal é onde eu vou falar sobre temas cirúrgicos de todas as naturezas, vou tirar dúvidas, vou trazer um conteúdo sobre as diversas cirurgias que a gente faz no nosso dia a dia. E se você tem dúvidas, se você gostaria de saber mais sobre alguma cirurgia específica, deixe um comentário, entre em contato com a gente e nós vamos falar sobre tudo que tange a cirurgia e eu vou ser o seu cirurgião de referência.